até mais bonitinho, todo mundo junto, a gente interage. O título da nossa palestra aqui é Ministério para Todos, que é, na verdade, o título do projeto aí que o pastor Ibson está dando para envolver a igreja. Ministério para Todos, onde você está. Significa que a gente quer que todos se envolvam. A ideia da igreja é que todos participem, né? Todos estejam envolvidos no ministério de Cristo. Mas isso tem que ter um começo, né? Tem que ter nem sempre a gente está disposto. O pastor Moisés mesmo ontem falou que tem aqueles que abraçam, tem aqueles que resistem, tem aqueles que não se interessam muito, né? Então a gente vai fazer uma análise de como é o nosso ministério, como é a nossa igreja no geral, não só Iguatemi, mas em geral, né? A igreja adventista, as igrejas por aí, né? A gente foca, qual que é a nossa missão principal, Tocinho? Tu que é aí o diretor de evangelismo, o que baseia a nossa missão, Mateus lá? Levar a mensagem a todo mundo, né? Levar as pessoas para Cristo. A gente se baseia nisso. Então a igreja normalmente ela foca a atenção na comunidade, né? Em trazer as pessoas que não conhecem Cristo a conhecerem Cristo. E aí a gente tem as pessoas que começam a frequentar, as pessoas que conhecem através do nosso evangelismo, vêm para a igreja, passam a frequentar a igreja, e a gente então começa a se importar com essas pessoas, de como a gente vai fazer para estudar a Bíblia com elas, como a gente vai fazer para elas realmente se convencerem e crerem na mensagem da salvação, e então se batizarem e tornarem membros. Vocês têm um microfone aqui, se eu falar alguma besteira, vocês podem falar também, viu? E aí quando eles estão membros, a gente começa não, mas o membro tem que participar, né? Vamos fazer algo para fazer as pessoas participarem da igreja, serem mais ativos. E daqueles ativos, né, que participamos desse grupo, né, os que estão aqui são todos membros ativos, que têm algum cargo, têm alguma função na igreja, a gente se preocupa então como fazê-los ter um revivamento, uma vida revivada em Cristo, né? Derramamento do Espírito Santo. E eu acho que é mais ou menos assim, né, que a gente pensa a igreja, né? Sempre do grande para o pequeno, né? Sempre lá trazer as pessoas a conhecerem a Cristo. Mas quando a gente vai olhar o exemplo de Cristo, e aí a gente tem que pegar a Bíblia então para rever como foi a vida de Cristo e o seu ministério. A gente começa ali em Mateus 4:1, se alguém quiser ler, 4:1 e 2. Mateus 4:1 e 2. Tem um microfone aqui, quem quiser ler. Quer um microfone aqui para ler? Pega. Ou o senhor lê mesmo? Quatro, 1 e 2. Pode ler. Então, Tá ligado, tá ligado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Nós vemos duas coisas aí nesse texto, né? Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Apesar de Cristo ser Deus, ele foi guiado pelo Espírito Santo. E aí eu vou fazer uma pausinha, não estava nem na palestra, mas eu estava meditando sobre isso ontem, para passar hoje para vocês. E a gente sempre discute aí da natureza de Cristo, né? E aí eu me lembrei de mim no hospital. Eu sou médico, então eu vou para o hospital, e é uma coisa engraçada, assim, porque o médico tem muita autoridade dentro do hospital, né? E aí eu vou lá e tudo que eu falo é feito, né? Assim, igual na criação, assim, haja isso, eu digo assim, enfermeira, faz isso. Ela vai lá e faz. Eu preciso disso, alguém me traz. Então, isso é um negócio bem simples da vida do médico no hospital, né? A gente pede as coisas e as coisas acontecem, porque o médico prescreve e aquilo vai acontecer, né? Tudo depende da autoridade e da solicitação médica. A não ser quando eu vou operar, que aí eu faço, né? Mas assim, de resto tudo eu prescrevo, eu tomo uma decisão e alguém vai lá fazer. Agora, então, eu sou médico. Agora, quando eu viro paciente, eu vou lá e deito no hospital, ao lado de outros pacientes. Eu me fiz paciente, eu fiquei doente. Eu deixei de ser médico? Não. Mas agora eu estou à mercê de quem? De outro médico. Então Cristo, apesar de ser Deus, ele tinha
encarnado como homem. Ele estava na dependência de outro Deus, do Espírito Santo. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não usava da sua autoridade. Eu lá, paciente, eu posso levantar do leito e ir lá e prescrever um outro paciente? Posso. Mas eu posso também me deixar totalmente à mercê do médico e ficar lá como paciente. Então, assim, Cristo não deixou de ser Deus, mas ele estava, como todos nós, se colocou como paciente, doente pelo pecado. Não que ele tivesse doença, mas ele se fez doente, para que ele pudesse viver como nós vivemos, dentro do pecado e da doença, à mercê do Espírito Santo. Então, se Cristo, que era Deus, ele se colocou à mercê do Espírito Santo e foi guiado pelo Espírito Santo, imagina nós, como nós vamos poder fazer algo no ministério, na nossa vida, sem sermos guiados pelo Espírito? Tem que falar, tá? Vê se tu consegue. Vem mais certinho. A questão de que ele se submeteu para ser guiado pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Olha que coisa difícil. Às vezes a gente está na liderança, né? E a gente não quer dificuldade. Não, e tá ali sendo guiado pelo Espírito, mas para uma coisa, para alguém ainda nos colocar em situação difícil, né? E a gente até sabedor disso, que ele foi guiado pelo Espírito Santo, se submeteu àquilo para uma tentação, que é uma coisa que, então, ali a questão da humanidade dele estava em jogo, né? Sim. E ele ia ter que saber como sair dessa situação, né? E essa questão é uma coisa interessante, né? Porque isso foi uma forma de preparação, né? De teste, né? De preparação, então. É o segundo item aqui, Mateus 4, 1 e 2. Ele foi guiado pelo Espírito Santo e ele se preparou espiritualmente. Se preparou 40 dias e 40 noites, sendo tentado em comunhão íntima. E se a gente for olhar a vida de Cristo, agora está o microfone melhor. Se a gente for olhar a vida de Cristo, todas as grandes dificuldades dele, ele fez o quê? Ele foi ao monte orar. Ele foi lá entrar em comunhão mais íntima com Deus. Ele passava em constante oração. Ele dependia da guia do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo para a sua vida. Mas ele ainda, quando ele tinha dificuldades, ele ia mais ainda orar, mais ainda ter em comunhão, para que ele pudesse ter forças para vencer todos os desafios que ele tinha que fazer na sua vida. Ele era Deus, mas ele se fez homem e dependia do Espírito Santo. E se Cristo nos deu esse exemplo, imagina nós, nas nossas fraquezas, nossas dificuldades, nas nossas deficiências, nos nossos pecados acalentados por toda uma vida, às vezes, não dependemos disso. E se nós formos pensar em 1 Coríntios 6, 19, alguém quer ler para nós? Coríntios 6, 19. Elias aqui, seu premiado, o vozeirão. Ou não sabeis que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus? Não sois de vós mesmos. Então, o que diz aí? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O templo é uma igreja. Então, quando a gente fala, o pastor vem aqui e fala que nós temos que ter uma casa de oração. Onde é que começa essa casa de oração? Em nós. Então, antes de nossa igreja ser uma casa de oração, nós temos que ser uma casa de oração. E como é que nós alcançamos essa casa de oração em nós? Na minha vida pessoal, na minha família e aí, por fim, na minha igreja. Sendo guiados pelo Espírito Santo e nos preparando espiritualmente. Cristo primeiro fez isso antes de qualquer coisa. Ele se preparou espiritualmente, foi guiado pelo Espírito. Ele deu um segundo passo na sequência. Ele formou um núcleo ministerial. Não vamos ler todas as passagens para não tomar muito tempo, mas ele formou um núcleo ministerial, que somos nós aqui a liderança. O pastor tem seu núcleo ministerial, os anciãos, os diáconos, as diaconisas, né? Ele formou um núcleo ministerial. Por que ele formou? Ele poderia ter feito o ministério dele sozinho? Poderia. Mas como ele exemplificaria o amor que ele tinha pelo Pai, o Pai com ele, se ele não se relacionasse em amor com outros? A necessidade de Cristo de ter um núcleo ministerial não era só preparar um grupo de missionários, de líderes da igreja, mas era poder exemplificar na vida pessoal, no relacionamento entre eles, o amor do Pai.
Os estudiosos aí, eles dizem que a gente vê a Deus como a gente vê o nosso pai. Se o pai é um pai carrasco, a gente vê um Deus carrasco. Se o pai é um pai liberal, a gente vê um Deus liberal. Porque a gente imagina no subconsciente um Deus relacionado ao que a gente tem como o nosso pai. Né? O nosso pai é o exemplo mais próximo do que seria um Deus na vida da gente. A gente forma isso na infância. Depois, quando a gente vai aprender sobre Deus, a gente mais ou menos que equipara as funções. Então, se o nosso pai é esse exemplo na família, os nossos líderes são esse exemplo na igreja. Né? E o nosso relacionamento de amor vai exemplificar o amor de Cristo, o amor de Deus. E o pastor Moisés ontem falou do pós-modernismo, né? Que os pós-modernos querem consistência. Se você fala de amor, você tem que amar. Você fala de bondade, você tem que ser bondoso. Você fala de honestidade, você tem que ser honesto. Essa consistência era o motivo pelo qual Cristo tinha os seus discípulos, aqueles próximos. E o relacionamento de amor deles exemplificava o amor de Cristo, o amor de Deus. E então ele ministrava a pregação. E essa era a casa de oração. Cristo era guiado pelo Espírito, tinha o seu núcleo ministerial, com o qual ele se relacionava e exemplificava o amor, e por onde ele passava, as pessoas viam o que é viver no amor de Cristo, no amor de Deus, e ele pregava e ministrava o Evangelho. Mas Cristo não parou aí, a gente sabe que e aí os textos estão aí na sequência, no slide, Lucas 19:5, a gente pode ver lá. Ele visitava as pessoas em suas casas. O pastor Moisés ontem falou que se nós tivéssemos 10 duplas de visitação, nós transformávamos a igreja. Né? Porque iam ter, olha, as pessoas que vêm pela Novo Tempo, pela rádio, pela TV e não são alcançadas. Se tivéssemos 10 duplas de visitação. Mas a visitação não precisa ser só duplas de visitação. Vocês vão ver na sequência que essa visitação é uma coisa que deve ser na nossa natural, né? Nos nossos amigos, nossos irmãos, né? Como nós vamos nos relacionar? Cristo visitava as pessoas. E não só visitava, ele era amigo das pessoas. Quando a gente lê o relato lá do Lázaro, as pessoas dizem para ele, olha, o seu amigo está doente. Aquele que tu amas. As pessoas tinham certeza que Cristo os amava. E sabiam que ele era seu amigo. Essa amizade, esse amor tem que ser uma certeza entre nós. Cristo não fazia exceção de pessoas. Isso é uma coisa interessante também. Às vezes a gente, né, esse é mais branco, esse é mais preto, esse é mais gordo, esse é mais magro, né? Os gordinhos que sabem, né, Elias? Eu fui fazer uma palestra de saúde, o cara mas o senhor é meio gordinho, hein, doutor? Até tive que emagrecer um pouquinho para poder ir lá voltar agora fazer outra palestra. Mas assim, as pessoas têm preconceito. Eu por algum tempo operei obesidade, e aí a gente via assim, as pessoas depois de operar obesidade e perder peso, elas diziam assim, nossa, eu reintegrei na sociedade. Elas eram afastadas da sociedade por serem gordas. E aí elas emagreciam, elas voltavam a ser convidadas para os eventos, para as palestras, para as coisas, porque elas tinham emagrecido. Cristo não fazia exceção de pessoas. Não importava se era gordo, se era magro, se era rico, se era pobre, se era branco, se era preto, se era eloquente, se não era. E não importava nem se era santo ou se era pecador. Né? Às vezes até isso a gente faz exceção. Né? Mas o mais importante, talvez seja o maior diferencial no amadurecimento espiritual nosso, ele se compadecia das pessoas. Mateus 9:36. Isso é um negócio que me chama muita atenção. Há 1 ano, 2 atrás, eu estava meio em depressão, meio cheio de problemas, muito angustiado. E eu vim aqui na igreja e ninguém percebia. Aí eu fui no mestrado, aí eu sento na sala de aula, lá do mestrado, vem a secretária do mestrado, que me via uma vez por mês, por 3 dias. Sentou do meu lado e falou, Leandro, tu está passando com um problema? O que está acontecendo? Tu está diferente. Ela tinha essa preocupação, ela olhava para os alunos, ela era secretária, não tinha nada a ver com os alunos, mas ela se preocupava com todos os alunos do programa de mestrado que ela secretariava. Ela tinha esse amor cristão. E ela viu que eu estava diferente, sem nem conversar, só ver que eu estava meio estranho. Mas aconteceu isso também aqui. Aí eu cheguei um dia aqui na igreja, subindo as escadarias aqui, e aí um irmão da igreja que está aqui, o Alexander, né, me viu assim todo acabrunhado, e, Leandro, o que está acontecendo contigo? A gente naquela época nem conversava muito, né? E aí ele demonstrou o verdadeiro, se compadeceu, o verdadeiro amor cristão. E não, deixa, é uma coisa pessoal, não, vem conversar. E me chamou para um canto de conversar. E foi muito bom, desabafei, tive o amparo, o amor. E isso é uma coisa importante. Esse é um amadurecimento espiritual. O relacionamento às vezes é fácil quando a gente tem um amigo, né? Eu gosto do Marcos aí, a gente conversa e tal, tudo tranquilo. Mas às vezes não basta só me relacionar com meu amigo. Eu tenho que olhar para as pessoas com interesse de amor.
Uma outra exemplo que eu posso dar isso, e aí envolve, aí volto ali a primeira, ser guiado pelo Espírito Santo. Uma coisa que aconteceu recentemente, teve um acampamento dos desbravadores, e aí a gente estava na reunião lá dos pais, eles falando do material, e o Marco Antônio estava muito ansioso, muito angustiado, que ele tinha comprado os negócios e não sabia o que fazer. Naquela hora, veio uma voz na minha cabeça, Leandro, se oferece para ajudar o Marco Antônio, vai comprar com ele. Aí eu falei, não vou me oferecer, se ele pedir eu ajudo, mas se ele não pedir eu não vou me oferecer. Não, mas vai lá e se oferece com ele. Eu falei, não vou me intrometer, depois como é que a gente vai organizar o horário? Não vou. E não falei nada com o Marco Antônio. Disse não para o Espírito Santo, que estava lá me tocando o coração. E nem me dei conta também que era o Espírito Santo. Esse é um problema, a gente tem que aprender a ouvir o Espírito Santo, né? A gente tem que ter o costume. Tá bom, passou alguns dias, eu estou voltando para casa, e lá na Sertória, quando eu volto para casa, eu passo todo dia na frente de uma loja. Eu tinha passado a noite operando, estava cansado, louco para chegar em casa para descansar. Estou perto da loja, entra na loja. Né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer nessa loja? Entra na loja, vai lá ver se não tem alguma coisa. Eu falei, tá bom, né? Eu já disse não no sábado, né? Não vou dizer não de novo. Né? Entrei na loja, estacionei o carro, entrei na loja. Estou lá olhando as coisas, o que eu estou fazendo aqui? Tá bom, é para estar aqui, eu vou estar aqui. Né? Então, daqui a pouco bate no meu ombro. Marco Antônio. E aí o Marco Antônio, lembra que está fazendo aqui? Eu olhei assim, eu acho que eu sei o que estou fazendo aqui, é o cuidado de Deus por ti. Na hora ele nem entendeu o que eu falei, mas eu estava lá pelo cuidado de Deus pelo Marco Antônio. Me impulsionou a ir lá, e impulsionou o Marco Antônio para a gente se encontrar lá, aí eu mostrei os produtos para ele ficou tranquilo, no outro dia comprou, e assim. Mas Deus só consegue falar contigo, primeiro, se tu estás buscando ouvir o Espírito Santo. Ele só consegue te interagir contigo para que tu ajude alguém se você tem preocupação por essas pessoas, se você se coloca à disposição. E esse é o amadurecimento espiritual que a gente vê na vida de Cristo, é se compadecer com as pessoas, ser guiado pelo Espírito até o ponto de se compadecer e viver pelas pessoas. Isso é cristianismo, isso é espiritualidade. E isso é realmente uma comunidade de amor. Quando a gente conseguir viver isso, a gente está vendo uma comunidade de amor. Né? E tudo isso é pessoal, não é em grupo, é pessoal. É nós com Deus e uns com os outros. E aí a gente vê o que João 13, 34 e 35, aí eu coloquei o texto aí, se alguém quiser ler, cadê o microfonezinho? Leia para nós aí. Dote, lê para nós aí. Marco Antônio, lê para nós ali, para acordar ali. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha que interessante, nisso vos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A gente pode fazer grandes eventos, grandes coisas na igreja. Se não houver amor uns com os outros, a gente pode estar fazendo um evento vazio. Agora, se nós nos amarmos uns aos outros, se nós estivermos guiados pelo Espírito Santo, se o nosso relacionamento com Deus nos levar a nos relacionar uns com os outros, esse sim é o verdadeiro testemunho. Isso vai impactar na comunidade pós-moderna, na nossa comunidade, nos nossos amigos, nos nossos relacionamentos. Isso impacta. E aí nós realmente estamos aptos a buscar os perdidos, como Cristo buscava, Mateus 10, 13, e a comissionar então os seus discípulos, os seus colaboradores, no trabalho, Marcos 16, 15, e aí nós temos um centro de influência. Então a igreja, comunidade de amor, casa de oração, comunidade de amor e centro de influência, que o pastor Ibson tanto tem nos incentivado e nos motivado, começa em nós. E aí nós vemos a diferença de uma igreja de fora para dentro, focada no foco final, que é levar a mensagem a todo mundo, né? Mateus 24, né? Levar a mensagem a todos, para que possa Cristo voltar. E a gente vê que o ministério de Cristo é de dentro para fora, começa em nós, no nosso relacionamento com Cristo, no nosso relacionamento uns com os outros, e aí estar apto para um testemunho verdadeiro. Mas isso não é fácil, e isso não vem de nós. Então nós temos dois textos que nos mostram o segredo para o sucesso nessa empreitada. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, a única chance de nós podermos amar como Cristo amou é pelo Espírito Santo. Essa é a nossa maior oração. A gente pode orar por um projeto, mas antes de orar pelo projeto, nós temos que orar para que Deus derrame o seu Espírito Santo em nós.
E nós temos a certeza pela promessa em Atos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, a Samaria e até os confins da terra. E aqui nós vemos duas verdades que exemplificam o que a gente falou até agora. A primeira: ao recebermos o Espírito Santo, ao rogarmos por isso, a estarmos atentos à voz do Espírito Santo, nós teremos poder. E teremos poder para quê? Primeiro Jerusalém, a nossa casa, depois toda a Judeia, depois a Samaria e até os confins da terra, de dentro para fora. Né? Então, esse é o grande apelo, essa é a grande premissa. E aí nós não vamos mais ficar cada um enchendo um copinho e ainda se descuidar, comparando quem que é o copo mais limpo, mais bonito ou mais cheio. A gente vai passar realmente a ser um corpo único e sendo preenchidos pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo derramado em nós e transbordando através de nós, vai preencher aqueles que estão ao nosso redor. Como um exemplo da pirâmide de taças, onde o líquido enche o primeiro, transborda para os demais e todos são cheios quase simultaneamente. E essa é a imagem do Espírito Santo derramando em nós e nós temos um conduto para que através de nós o Espírito Santo possa influenciar as pessoas ao nosso redor. Esse é o nosso sonho de igreja. Esse é o sonho de uma igreja de relacionamento, de amor cristão, a exemplo da igreja primitiva, a exemplo do ministério de Cristo. Conforme a gente vê na Bíblia, como diz o pastor Ibsen, isso é a igreja bíblica. Né? Então nós vamos ter uma igreja centrada em Cristo, influenciando o núcleo ministerial, pastor, diáconos, anciãos, diaconisas, que são as pessoas ordenadas na igreja para o ministério pessoal, para o ministério espiritual. E isso, como raios de luz, né, vai inundar toda a igreja, todos os ministérios, influenciar todos os ministérios e departamentos da igreja. Essa é a igreja, que é a igreja que a gente sonha, a igreja que a gente, no fundo, a gente quer. Não é nada novo que eu falei, todos anseiam por isso, mas a gente só está sistematizando aqui de uma forma para que a gente possa entender melhor, que começa em nós, buscando o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo.